Oi, oi, muito bom dia, galera. Bom dia, pessoal. Terçou, outubro, né, Bianca? Dia 1º de 18 outubro. horas em ponto, começando. É isso, pontual. Aqui Deus ajuda, né? Quem cai da cama cedo, né? Assim de trás. É assim. Eu não sou do Assim. clube do 5 a.m., não. Eu sou do 6 a.m., né? 6 horas que tá tudo... Eu acho que tá o suficiente já, né? Senão fica demais, né? Você sabe que aqui na minha casa tem um coqueiro e mora uma família de maritacas. Maritaca é um papagaiozinho, assim, né? Tô E elas ligado. gritam muito. E assim, é 5h30 da manhã, começa a primeira. E aí dá tipo 5h36, elas estão fazendo um escarcéu aqui na minha rua. Eu acho que todo mundo aqui acorda, não precisa de despertador mais, acorda com as maritacas. Natural, né? Nossa, eu moro num micro condomíniozinho também que é cheio de maritaca, uma coisa doida. A gente também acorda super cedo, fora cachorro latino. Meu filho, ele dorme 7h30, né, toda noite. E aí, umas 10 para 5 mais ou menos, ele tá acordando a casa. É isso. Então, muito legal, galera. Pô, que bom aí para quem está acompanhando, quem está aqui com a gente. A gente está fixando realmente esse horário de terça, às 8 horas da manhã, como DNA nosso aqui. Se for muito cedo para alguns de vocês, a gente super entende, as gravações vão para o YouTube. Quero começar o episódio de hoje dizendo que a gente vai trazer algumas novidades aí. Recém saiu do forno, né, Bianca? Um relatório da HubSpot que a gente debruçou, quase não dormimos essa noite, entendendo ali as tendências de marketing, como a gente pode aterrissar essas tendências de 2025 para marketing, né? Para o nosso contexto de Account-Based Marketing, que é Account Manager. Então, a gente vai abordar um pouco desses temas. Vamos começar pelos insights desse relatório aí, né? Esse relatório ele foi coletado, como eu disse aqui, em agosto, com mais ou menos 770 pessoas profissionais de marketing. Grande parte ali, se eu não me engano, mais da metade, líderes, né, de portes de empresas bem espalhado, né? Tem empresas até 10 profissionais de marketing, um X% é de empresas de 50, 80 profissionais de marketing, outro até 500 profissionais de marketing, e bem dividido ali nas localizações do Brasil, então, nas regiões, né? Centro-Oeste, Sudeste, Norte, Nordeste, Sul, por aí vai. E a gente vem trazendo alguns dados aqui, né? E algumas lições que ficaram desse relatório. Vou deixar com a Bianca aí para ela puxar a primeira impressão dela desse relatório. E aí a gente vai se aprofundando aqui. Eu gosto muito de ler essas pesquisas de futuro, assim, acho que essa época do ano, né? Hoje, 1º de outubro, então reta super final, aí começando o último quarter do ano de 24, e eu gosto muito de ver sempre nessas épocas, assim, a galera lança, né, algumas tendências, o que o pessoal tá, para que o pessoal tá olhando, e se a gente dá uma olhadinha, assim, em 23, quando teve ali o boom, né, das inteligências artificiais, isso já foi trazido bastante como das GNAs, né, do ChatGPT e tal, com uma massificação, de repente, de uma ferramenta que antes estava muito mais cilada ali, né, para um nicho de profissionais. E eu acho que o desafio é a gente entender o que os relatórios trazem da visão dos profissionais que estão usando com a visão de futuro para o que a gente vai colocar dentro realmente do nosso dia a dia, né? Porque se 23 a gente já estava falando de AI e hoje, né, uma das principais, acho que a gente falou antes aqui, do destaque desse relatório é justamente o uso de inteligência artificial no dia a dia dos profissionais. Então, se em 25 a gente está falando que isso vai estar totalmente, né, sedimentado ali, mais de 50% das pessoas utilizando isso para algum processo dentro em todo o processo de marketing até fechamento de venda, né? A gente vê que em 23 a gente já devia realmente estar começando a se preparar para isso. Então, acho que o desafio da gente entender esses relatórios é olhar para as tendências e falar, tá, do que a gente está vendo, como a gente coloca isso dentro da nossa rotina, do nosso dia a dia. Alguns projetos levam muito mais tempo do que a gente gostaria, então também a baliza, né, entre a expectativa e a realidade, né, do que a gente gostaria de fazer e o que dá para fazer.
para poder ser também inteligente em escolher os pontos que a gente vai, para quem a gente vai olhar e que vão fazer mais diferença, de fato, dentro do nosso processo de trabalho aqui, né? Então, aqui, né, sobre dados, para trazer só alguns números, para não ficar cansativo, a gente separou alguns, né, que o investimento de marketing que colocaram aqui, 25% utilizam de 31 a 50 mil reais por mês em marketing, e aí, né, em vários canais, de várias maneiras, e quase 6%, mais de 100 mil reais. Então, um mercado gigantesco aí, né, que a gente está falando. 52% dos profissionais já utilizam alguma ferramenta de inteligência artificial nas iniciativas e projetos. 29% já integraram a inteligência artificial em todas as ações de marketing. Então, acho que desde a criação, né, criativos mesmo, até a otimização de campanhas. Então, acho que isso o pessoal já está dominando bastante. Um dado que para mim é bastante interessante, que os maiores ROIs do setor vêm de plataformas de vídeos curtos, de 21% para essa, né, de ROI, 21% dos profissionais dizendo que o que mais tiveram ROI foi com essas plataformas, e aí o marketing de influência em 12% dos profissionais dizendo que foi onde tiraram mais ROI, e as redes sociais, né, que a gente traz 77% dos profissionais pensando em encontrar os millennials através dessas redes, e a geração X com 76% das pessoas tentando encontrar essas pessoas através das redes sociais. Então, muitas coisas interessantes aí para o Caio comentar. Boa, que legal, olha que interessante, você trouxe isso. Eu vou começar pelos vídeos curtos, né? É um tema, a gente fala bastante de AI, a gente vai se aprofundar nisso, mas vamos falar primeiro dos vídeos curtos, né? Começar esse seu dado dizendo aí que 21% dos líderes, né, vão investir em vídeos curtos ao longo de pretendem investir em vídeos curtos ao longo de 2025, porque é um formato de mídia que tem gerado maior ROI, né, conforme a pesquisa. E aí eu trouxe alguns canais de redes sociais aí que têm sido distribuídos esses vídeos curtos, né? Então, os 3 com maior ROI é TikTok, Reels e YouTube Shorts, né? E aí eu até tirei uma opinião própria sobre esses 3, né? Não estou no TikTok, nunca usei, mas pretendo ir. O TikTok, até onde eu estudei, ele é uma rede social que o algoritmo favorece contas pequenas. Então, para quem está começando, acho que para impulsionar o número de views, eu acho que é super interessante ter presença ali, né? Ainda sei pouco sobre isso, mas isso estava presente no relatório. Um outro canal para esse formato de vídeos curtos que representa um ROI interessante é o Reels, e aí como característica do Reels, né? Por que você postaria no Reels do Instagram? Porque ele joga o seu conteúdo para públicos novos. É esse formato ali dentro. Então, acho que tem a ver com isso. E uma coisa que pelo menos eu descobri recentemente, que é o YouTube Shorts, né? Até criando aqui o canal do nosso podcast aqui dentro do YouTube, comecei a perceber que tem esse tipo de mídia também. O Shorts é como se fosse um Stories do Instagram, são vídeos mais curtos, né? Se eu não me engano, 30, 40 segundos ali. E imagino eu que ele tenha um melhor ROI ali dentro dessa plataforma, pelo fato de ser uma rede social com muito engajamento e que as pessoas estão ali com foco em ver vídeos longos, então elas já conseguem ter uma prévia nesses vídeos curtos, né? Então, imagino que vá por esse caminho, essa é a minha percepção. E aí queria puxar uma outra reflexão sobre esse tema, né, Bianca? Acho que a gente até, nas nossas conversas off aqui, a gente falou um pouco. Por que esse vídeo curto tem gerado melhor ROI e tal? Eu acho que muito pelo fato de poucos profissionais, vamos falar de mundo B2B, né? B2B, que é o nosso contexto aqui, né? Poucos profissionais, poucos executivos, poucos fundadores estão à vontade em produzir conteúdo, né? Face to camera, assim, né? Sim. Então, acho que dizem que o maior medo do ser humano é falar em público, né? Maior do que morrer. Então, cara, eu enxergo isso como uma oportunidade, né? Quem consegue se destravar e botar a cara a tapa ali, vai beber mais água limpa mesmo. E essa é uma grande tendência para 2025. O que você acha, Bia?
eu vejo duas coisas, que até enquanto profissional, pensando sobre isso, a gente inclusive fala, né? É difícil a gente se colocar aqui, né, na câmera, a gente fala, tirar aquela cara, né, de a síndrome do impostor, de tô falando de uma coisa que eu não consigo aplicar. E assim, gente, bem-vindos ao clube. A gente às vezes sabe muito mais do que a gente consegue pôr em prática por questões, né, de diversas, né, contextos de mercado, enfim, uma série de questões internas de políticas da empresa, prioridades e tudo mais. Mas a gente precisa, em algum momento, se vender também, né, enquanto profissional, e construir esse legado aí. Então, esse é um primeiro ponto, né, de o profissional entender isso como algo relevante para, de repente, para si mesmo ou para a própria empresa onde trabalha, se isso for algo para a qual ele tem abertura. E o segundo ponto é enquanto empresas, né? Tipo, as empresas B2B, eu vejo que até esse montante de valor, de repente, como pessoa de marketing, pensar em contratar profissionais bons que saibam fazer, porque, gente, tem muita gente muito qualificada. Então, acho que tirar um pouco da roupa de super-herói também, né? De querer fazer tudo, às vezes, com orçamento base zero ali, de você mesmo ser quem vai produzir, criar, editar, lançar e de repente profissionalizar, né, isso. Eu acho que tira um pouco dessa responsabilidade de profissional ter que fazer tudo, né, tão bem assim. Tem muita coisa de YouTube. Eu sou uma usuária light ali de TikTok, né? Eu gosto muito do algoritmo de busca deles. Então, até como um detalhe que eu acho que eu comento aqui mais no meio das conversas, o como a gente usa isso para vender e fazer marca, né, fazer branding ali no TikTok, mas você ter ali uma possibilidade de criar coisas tão legais, né, que são muito diferentes. Eu falo, nossa, como a pessoa conseguiu pensar nisso, cortar isso, fazer desse jeito? E, na verdade, tem muita gente muito boa fazendo isso, né? Então, a pessoa de marketing que tem ali visão estratégica, conhece sobre o negócio, sabe onde está o público, se aliar com pessoas que são muito boas em fazer, né, a parte criativa e a parte de corte, que dá um trabalho danado, né, de fazer, eu acho que isso vai ajudar o nosso mercado, de forma geral, assim, e profissionalizar esses conteúdos também, pensando numa visão realmente mais estratégica de futuro mesmo para marcas, e aí, pensando no B2B, que eu acho o B2C talvez um pouco mais tranquilo ali, de pensar em virais, né, e tal, mas quando a gente fala de B2B, se a empresa está falando com empresa, a dancinha, não sei, às vezes vai caber, na maioria das vezes eu acredito que não, né? Então, como fazer? Eu acho que a gente precisa se aliar, assim, a pessoas que já estão com um pouco mais de cancha ali, para trazer ideias e favorecer a estratégia. Bacana, bacana. E desse ponto aí que você colocou, de como as empresas estão se organizando nessa produção, né? Eu acho que tem uma grande oportunidade aí, sim, a gente precisa de mão de obra especializada para trabalhar a edição, a curadoria desses conteúdos, né? Não é todo tipo de conteúdo que a qualquer momento pode ir à frente da marca, né? Um conteúdo produzido por um colaborador e aí isso sendo postado fora de contexto, eu acho que já não cabe, mas tem que ter essa curadoria, então acho que curadoria e capacidade ali de produção, né, também. Mas olha que interessante, eu estou terminando um livro que é o Storytelling, escrito por Carmine Gallo, né, que um dos capítulos do livro ele aborda a história da SAP e como a SAP introduziu o storytelling dentro o poder de contar história dentro da organização. Ela nomeou, não vou lembrar agora o nome da executiva, mas uma CSO, né, Chief Storytelling Officer. Então, a profissional, essa líder, é responsável por aumentar o poder de storytelling da marca, tanto na percepção dos clientes, quanto na percepção de endomarketing, na percepção interna. E aí, como resultado dessa nomeação, né, eles criaram um aplicativo interno, que se chama Conte a Sua História, onde todo colaborador tem acesso para gravar vídeos curtos e contar o case, né? Seja um cara da área de vendas que está visitando o cliente, estou aqui na frente da Ambev, e aí dessa reunião saiu insights tal, ou seja um profissional que está numa esteira de produção, trabalhando no MVP de um módulo da solução SAP, e aí como ele conta como é que ele enxerga um problema que ele está tentando resolver com esse módulo de mercado e como que eles estão trabalhando esses testes iniciais. E isso
dá uma grande amplificação no poder de voz da marca, né? É até um tema que eu trago bastante na nossa newsletter, né? Nos próximos episódios eu vou divulgar mais a newsletter aqui. Ela rola toda segunda-feira aqui no LinkedIn e em outras plataformas na quinta-feira, se eu não me engano. A gente traz muita curadoria de cases de tecnologia, o que eles vêm aplicando fora do Brasil de account-based marketing, em cima do eixo LinkedIn, e que a gente pode usar aqui como boas práticas, né? E aí, olhando para fora, é claro que a gente não pode adotar o que é praticado lá como verdade absoluta e vir para o Brasil de forma cega, tentando, né? A gente tem que olhar para o contexto nacional, e aí a gente começou a fazer curadoria de empresas de tech aqui nacionais, e a gente começou a entender que no Brasil existe um comportamento baseado nesses dados muito de trabalhar só awareness, só reconhecimento de marca, né? Só o B2B falando, e a gente até tem uma analogia aqui, que é a mesma coisa que você pescar de rede, e aí você está lá em alto mar no barco, você joga a rede, mas você não puxa a rede, né? Você fica esperando que o peixe pule no barco. Então, quando a gente começa a dar voz para os colaboradores internos, para os C-levels, por meio desses vídeos curtos, a gente aumenta o poder de voz da marca, né? Claro que tudo dentro de um planejamento, de uma linha estratégica de comunicação, ressoando para um público específico. Aí eu vou trazer o próximo tema aqui que eu vi na pesquisa, Bianca. Uma grande tendência é a especialização em subnichos de mercado. E como o profissional de marketing tem a possibilidade de coletar dados para entender sobre a percepção do potencial cliente, o que esse nicho de mercado deseja sobre uma ótica da solução que ele está ofertando, né? E trabalhar uma linha de comunicação, tanto dos colaboradores e da marca, focado nesse nicho de público. E aí a gente já começa a aterrissar um pouco no account-based aqui, né? Que é um pouco do que a gente defende. Então, eu acho, na minha visão, no meu sentimento, até olhando para esses dados, que esse é o caminho. E no Brasil a gente está vivendo um momento de oceano azul mesmo, tá? As marcas não estão trabalhando dessa forma, e aí oceano azul eu digo porque o LinkedIn é uma grande oportunidade para aumentar a voz da sua marca, e no Brasil quase nenhuma empresa tem praticado isso. Sim, eu conecto isso que você está falando com enfim, agora onde a gente ouve, né, as coisas é difícil de trazer, mas andei ouvindo coisas a respeito de as marcas têm que criar plataformas de conversa. E quando eu escutei isso, foi também entre ontem e hoje, lendo aqui, para a gente falar um pouco melhor aqui, o quanto a gente trazer... Eu acho que as marcas B2C, elas têm já essa ideia, né, de ter ali fóruns, e a Netflix é um grande case, né, de responder ali com uma voz, né, de ser amiga das pessoas e tal, mas que eu acho que quando a gente olha para o B2B, de repente a gente não chegou ainda, né, as empresas ainda não estão nesse momento de maturidade. Eu acho que por uma questão de time mesmo, às vezes trabalhando com uma equipe mais enxuta, né, todo empreendedor aí tentando vender, fazer seu acontecer com o mínimo que puder, né, então acho que tem um pouco disso, mas de, às vezes, não perceber também que a rede social e toda essa difusão mesmo das plataformas de conversa, que são as grandes redes, podem favorecer seu negócio de um jeito que a marca se posiciona. E aí, assim, é um tema que eu penso a respeito, não tenho muitas respostas, né, mas eu acho que tem uma questão de passo pela liderança, né, conseguir vislumbrar isso e direcionar até a forma de agir, porque daí a gente vai falar de pessoa mesmo, né? A empresa pedindo para seus colaboradores agirem de uma determinada maneira, terem determinados comportamentos, e eu acho que tudo isso alinhado com uma plataforma de marketing muito, muito bem desenhada, assim, com uma visão que todo mundo abrace, né? E aí você consegue trazer isso de um jeito mais que permeie realmente todo o comportamento de um profissional dentro do LinkedIn mesmo, que vá de acordo, né? Em vez de você só, às vezes, contar com o bom senso das pessoas, que às vezes não acontece, né? Então, a gente sabe que tem aí gestões de crise por conta de falas, né? De colaboradores individuais, pessoas, né? Que falam sobre tanto as mais populares como microcrises, né? Mas eu acho que, principalmente se a gente vai falar de mercado de nicho, e eu acho que cada vez mais a gente começa realmente a ter empresas que vão se desenvolver vendendo para nichos, e acho que isso é super positivo, né, para a especialização, se você desenvolve bons profissionais que conseguem entender melhor
as dores de um mercado específico, eu acho isso super positivo, mas o como isso também passa por uma liderança que traga também essa visão para os seus colaboradores terem ali no LinkedIn comportamentos que favoreçam, né, inclusive isso. E eu acho que tem essa noção de que todo mundo vende um pouco, né? Tudo é marketing, tudo também é venda, né? E você, enquanto profissional, se posicionar de uma determinada maneira vai te ajudar, independente se você ganha uma comissão pela venda ou não, né? Porque a empresa toda cresce junto, né? Acho que tem isso daí. Eu acho que muito interessante isso que você falou, assim, o motivo para o líder, para o sócio, para o C-Level produzir conteúdo, ele já está muito claro, né? Que é monetizar, conseguir mais clientes, fazer um funil ali de marketing, venda e medir a interação das pessoas, né? Dentro dessa transição entre marketing e vendas. Mas uma coisa que fica muito na minha cabeça é o seguinte, vamos aumentar o poder da marca, igual a SAP fez. Vamos colocar os colaboradores também para falar suas percepções. E vai ter uma linha editorial que a gente vai incentivar os colaboradores a falar voltado para um determinado mercado, que tem sido nosso foco, ou que é nosso foco esse ano, sei lá, indústria farmacêutica, né? Aí me vem a pergunta, as pessoas fazem as coisas porque elas querem, principalmente criação, que é um negócio tão difícil. O que vai motivar esse colaborador a criar, a co-criar com a empresa? Então, eu acho que vai para uma linha, sim, de objetivo da empresa, tem que ter esse tempero ali na linha de produção desse conteúdo, mas também de fortalecer a própria marca pessoal desse colaborador. Então, se esse colaborador é um colaborador de Sales Ops, é um colaborador de marketing, ele vai falar de marketing voltado para o mercado financeiro, para o mercado farmacêutico, que é o foco da companhia, legal. Só que ele também vai aumentar a percepção de marca pessoal dele em cima daquele tema que é Sales Ops, ou que é marketing. Então, isso eu acho que já é um grande motivo, né? Seja para ele empreender no futuro, seja para ele conseguir novos empregos, ou seja para ele fazer um marketing interno para conseguir promoção, né? Esse conteúdo fala por si só. Eu estou muito, vou dar um depoimento pessoal aqui, eu estou muito nessa jornada de produção de conteúdo, e assim, comecei no segundo semestre agora, de 2024, porque eu entendi que as minhas experiências me trouxeram uma bagagem que o mercado precisava ouvir. Se o mercado vai achar bom ou ruim, isso é uma outra coisa. O resultado fala por si só, né? Agora, eu estava no movimento aqui, fazendo só consultoria, onde eu estava com poucos clientes, né, que são os meus clientes, mas trazendo todo esse know-how só para esses clientes. Por que não o mercado abrir isso para o mercado? Então, pode ter oportunidade a partir daí. Que resultado vai dar? Isso os indicadores vão dizer. Então, eu acho que é um pouquinho desse cenário aí, que eu achei bacana. E só terminar esse tema aí polêmico para a gente ir para o próximo, falando do case da... não sei se a gente postou ainda na newsletter, mas tem um case muito interessante da HPE, a Hewlett Packard Enterprise, que é uma big consultoria de TI aí, de transformação digital. Tem profissionais do mundo inteiro. Eles criaram um programa chamado CXO, né, onde eles pegaram lá 3 C-Levels, e aí vou chutar aqui, não sei se exatamente foi assim, mas, por exemplo, pegou um CEO que a jornada dele foi muito especializada no mercado financeiro, e aí trabalhou a build desse cara para a percepção de valor do mercado financeiro ali, né, voltado para a área de tecnologia. Pegou o CEO que é muito especialista no mercado de varejo, e aí deu um banho de retail no perfil do cara. Pegou, sei lá, o CIO, que é muito especialista em indústria farmacêutica. Também deu um banho de loja ali para essa percepção de valor e criou uma linha editorial de cada um. E isso melhorou muito as taxas de retorno de CTR, de retorno sobre investimento das campanhas de LinkedIn Ad deles. Mas, enfim, é um case que eu quis trazer que acho que faz muito sentido. E aí eu queria voltar para o tema de IA ali, Bianca, falar um pouco de como as empresas, acho que grande parcela das empresas tem aplicado IA, né? Mas talvez não da melhor forma. Eu acho que se 2024 foi o ano que a gente aprendeu a colocar IA no nosso processo, 2025 vai ser o ano que a gente vai aprender a usar de fato. Olha, eu ainda penso que tem um caminho longo, assim, né? Para mim, esse é um tema que eu estudo bastante por conta de um outro projeto aqui que eu acompanho muito de perto, da EConnect, que é uma empresa de um grande amigo, está começando também nessa jornada de empreender
nesse ramo, ele já é muito experiente, um desenvolvedor extremamente experiente, né? Então, eu venho acompanhando bastante o trabalho deles e, por causa disso, estudando bastante sobre esse tema. Enfim, né, conhecimento nunca é demais, eu acho que isso todo mundo já percebeu que tem que estudar IA, né? Não dá para, senão você vai ficar para trás como profissional, né? E a gente vem falando muito do quanto, assim, nas conversas que eu escuto, as pessoas que já estão tratando disso em grandes empresas, gestores de, né, os CAIOs, né, Chief of AI Office, né, que já é um cargo que já está começando. O desafio, na verdade, é você encontrar o problema, né, para que a IA ajude naquele problema enquanto processo. E que assim, aprender a usar, né, que você comentou. Eu acho que a gente, enquanto profissional, já tem, né, vivendo na internet, a nossa bolha aqui, né, as pessoas já realmente deixam o chat GPT ali, o Gemini, ou enfim, qual a sua ferramenta de preferência. Fica aberto ali para caso, né, para qualquer atividade, a ajuda vem e é bem-vinda. E eu acho que, enquanto empresa, o desafio é justamente agregar isso a um processo que hoje está muito pulverizado. Cada pessoa usando de um jeito. Já tem uma grande discussão, por exemplo, a respeito da privacidade de dados. Então, né, o que o seu colaborador coloca no GPT para tirar insights, né? O quanto isso está, às vezes pode ser problemático, dependendo do dado que você coloca ali, é algo extremamente sigiloso que não poderia estar sendo divulgado, né? Então, também aquela coisa, né, contar com o bom senso das pessoas nem sempre vai ser o melhor a se fazer. Então, são temas que é exaustivo, às vezes, né, para as lideranças refletir sobre todos os aspectos e implicações que tem as novas tecnologias, mas, para mim, até olhando o relatório, assim, né, assim, mais de quase 60% dos profissionais já usa isso para alguma coisa. Então, o quanto a gente entende, né, disso mesmo, e o impacto disso dentro dos nossos processos, e enquanto empresa, o quanto a gente vai abraçar disso da IA, né, como algo que faça parte de uma forma estruturada, com métricas, com gerenciamento de dados, com gestão, né, para que isso realmente torne os nossos profissionais e os nossos processos melhor, né? Então, eu acho que tem isso daí. Legal, legal. E eu acho que, principalmente, vamos entrando mais no contexto de marketing e do relatório, isso que você trouxe também, Bianca, como as pessoas têm usado a IA para trabalhos que são mais massivos, mais mão na massa, e isso tem gerado um resultado muito positivo para a área de marketing. A maioria dos insights que a gente tem, eles não vêm quando a gente está num período de produção na frente do computador, né? Muito pelo contrário, às vezes a gente para na frente de um Word em branco, de um bloco de nota, tentando criar e não sai nada, né? Os conteúdos aí, eu vi, acho que eu até trouxe semana passada isso, de que, beleza, conteúdo IA por IA vai ser cerveja da Ambev, e quem souber realmente usar a IA com a pegada de transferência de know-how, de trazer a sua cultura para aquilo, vai ser cerveja artesanal, né? Vai se posicionar diferente. E o quanto usar a IA para atuar nessas atividades que são mais massivas, mão na massa, e otimizar o seu tempo, tem liberado tempo para o profissional de marketing para ele ter insights, né? Porque se ele tem mais tempo livre, né? É no chuveiro que vem um insight para um determinado ponto que você precisa resolver ou criar, sei lá, lavando a louça, quando eu estou lavando o quintal, passeando com o cachorro, a gente fala, nossa, o clique vem daí, e a maioria das vezes não de quando você está na frente do computador. Então, eu acho que tem esse ponto aí que é bem relevante, né? Que trouxe bastante benefício. Sim. Nesse sentido do quanto a gente deve aproveitar, né, a inteligência artificial, e assim, uma vez que qual que é um processo que dói, né? Acho que isso é uma pergunta que os gestores devem se fazer, seja marketing ou venda. A gente sabe que tem alguns processos extremamente maçantes, né, que tomam muito tempo do time. Então, pensar sobre isso, legal, vamos resolver isso daqui com uma otimização, com uma automação de inteligência artificial, com alguma API, algum agente, né, que faça isso. Muitas plataformas, inclusive até a própria HubSpot, que foi a nossa inspiração para esse programa de hoje, tem ali ferramenta já de automação Copilot ali dentro do próprio sistema para ajudar com algumas coisas.
E o que eu fico muito assim, né? O quanto a gente realmente vai aproveitar desse tempo livre, né? Que vai ser liberado a partir desse momento para construir relacionamento, para ir para onde a gente realmente vai ter o valor de ser humano, né? Eu ouvi uma anedota, né, de um... Porque a gente costuma colocar mais trabalho no horário livre, né, em vez de fazer o contrário, né? Então, tomar cuidado com isso também. Porque a anedota era de um pai que colocou a inteligência artificial para contar a história para o filho enquanto ele ia trabalhar, né? Então, assim, a inversão de valores totalmente, né? Devia ser ao contrário, na minha visão, né? Você deixa a inteligência artificial fazendo algum trabalho chato e você vai passar tempo com seu filho, com o namorado, pai, enfim, amigos, né? E aí, no caso falando sobre a nossa vida profissional, passar tempo com os clientes, passar tempo com o time, passar tempo ouvindo as pessoas que estão, né? Os seus stakeholders em geral, porque as ideias vão vir desses momentos, as dores vão aparecer nesses momentos, e é nesse momento em que a gente realmente tem a nossa importância de trazer tanto o seu repertório para uma conversa, para tentar entender, para tentar buscar uma nova oportunidade de negócio, para tentar resolver alguma coisa que está precisando de atenção, né? Com o tempo, de fato, que foi liberado por uma atividade que foi otimizada ali, né? Por uma inteligência, enfim, que passou a trabalhar por você. Né? Eu acho que isso é uma coisa que fica assim muito no meu coração. Eu penso muito sobre isso e eu acho que esse é o grande mote de qualquer estratégia de ABM, qualquer estratégia de Key Account Management, né? É a gente ter a capacidade de ouvir, de entender com atenção, né? E aí disso trazer soluções para os nossos clientes e de forma assim abrangente até para as estratégias que a gente vai colocar para o futuro, né? Aí eu quero. O que você acha disso, hein, Caio? Boa. Eu acho que você traz uma coisa que fica muito na minha cabeça também, que é o lance de cocriação, né? As ferramentas, automações, AIs, elas sozinhas não vão a lugar nenhum, né? Então, da mesma forma que a gente tem que cocriar com elas, a gente tem que cocriar também internamente com outros stakeholders internos, né? Por exemplo, um profissional de marketing que vai fazer uma campanha, a dica que eu dou para ele é: cara, para quem que é essa campanha? Para a indústria farmacêutica? Vá lá trocar ideia com o CS que atende a CIMED, por exemplo, né? Vai trocar ideia com o Key Account Manager que atende, né, outra desse mercado. Porque essa galera que está no dia a dia, co-criando com o cliente, essa galera que ouve as dores, que entende ali no dia a dia quais são os desafios de determinada área nessa indústria. Então, se marketing fica distante dessa área que se relaciona com o cliente, de CS, dos Key Accounts, a campanha vai dar em lugar nenhum, né? E o próprio relatório traz aqui que o grande foco das empresas aí no ano que vem é como colher dados de forma eficiente para orientar suas campanhas, né? Então, Key Account Manager, Key Account Management, eles focam em melhorar a experiência de quem a gente está se relacionando, né? Seja antes de trazer esse cara para a base como cliente, seja para manter ele na base, para aumentar a receita, né? Então, quando a gente entende melhor de ser humano, as coisas fluem melhor. Acho, na minha visão, esse é o primeiro passo, né? Imagino eu, né, Bianca? Não, e assim, essa questão de você ouvir e trazer a parte humana, né, é o que vai mudar, de fato, um prompt, né, que qualquer pessoa vai escrever e que você vai escrever, né. O que a inteligência artificial vai te devolver no final ali vai estar muito mais de acordo com a dor real que você quiser, se você tiver o insumo, né. Então, acho que, inclusive fazendo as experiências de você ter ali um GPT ou, enfim, uma inteligência artificial que seja treinada com os seus dados, né, com os seus insights, essa governança de conhecimento também, que ter ali a base de conhecimento para que ela gere né, qualquer coisa para você, baseado nos seus insights, né, nas coisas que você imputou antes. Então, acho que ter isso é algo que... Isso é o que muda, né? A personalização está aí. Quando a gente fala de personalização versus pasteurização, foi o tema da nossa primeira conversa, está muito aí,
né? É o que você, beleza, para te ajudar a escrever, ou sair da tela em branco, né? É muito útil, mas para você não cair naquele ostracismo de tudo muito parecido, ninguém aguenta mais, né? Aquela monte de músicas, sei lá, sertaneja, né? Que a gente sabe que é tudo muito igual ali, a mesma batida e tal. E você ir para uma coisa mais jazz, né? Uma coisa mais que seja mais Autoral, né? autoral, de fato, vai estar aí, vai estar no seu conhecimento e nas coisas que você entrega, né? Depois de ouvir, né? Eu acho que tem esse ponto. E eu quero falar um pouco sobre essa questão dos dados que você puxou, né? Que também é um dos grandes temas desse relatório. E também, quando a gente fala de inteligência artificial e processos em empresas, um dos grandes temas também que está muito hoje já na cabeça das pessoas, que é organizar os dados, né? Então, acho que eu queria até que você trouxesse um pouco da tua experiência como essa pessoa muito do fazer ali, né, da mão na massa na ferramenta, para comentar sobre essa importância de você ter uma fonte de dados muito confiável para te ajudar a tomar decisões, né? Que eu acho que isso é um tema que o relatório traz, assim, né? De você ter visão dos dados e uma fonte confiável para te ajudar a ter os insights e tomar as decisões de estratégia, né? Massa. O relatório ele trouxe até não me lembro exatamente, eu estava até procurando aqui, não ficou nas minhas anotações. Depois, se a gente achar, a gente compartilha. Mas ele trouxe o Google ele vai tirar a utilização de cookies de terceiro das suas segmentações. Então, acho que a gente tem dois modelos de dados aí, né? A gente tem dados de mercado, dados públicos, dados de receita, que a gente vai usar para orientar as nossas campanhas de um mercado que a gente não atende, de cliente que a gente não atende, quando a gente precisa conhecer melhor sobre esse mercado, por exemplo. Então, nesse caso do Google, aí as empresas já estão meio que se coçando para onde a gente vai, porque se a gente não tem dados de cookie de terceiro para orientar as segmentações das nossas campanhas, a gente vai cair nossa conversão, né? Não vai ficar tão especialista assim a nossa campanha. Então, o caminho que esses profissionais de marketing estão apontando no relatório é ir para outras plataformas, né? Outras mídias sociais, trabalhar com Meta Ads, trabalhar com LinkedIn Ads, né? Porque aí já tem a segmentação e outros critérios, né? Então, é possível trabalhar com isso. E uma coisa que o relatório traz bastante também, Bianca, o tipo de dados que a gente analisa para orientar as nossas iniciativas com base nos resultados que a gente já chegou, né? Então, por exemplo, esse grande dilema de vendas e marketing, falando a mesma língua, isso só dá certo quando a gente coloca os mesmos indicadores para ele se orientar, né? Se a área de marketing estiver só orientada ao MQL, que é o lead qualificado por marketing, aos critérios que o marketing estabeleceu, venda vai continuar dizendo que o MQL não é um SQL, que o lead qualificado por marketing não é um lead qualificado por venda, e vai ter que ter sempre esse desafio. E no relatório ele aponta, como resposta desses profissionais também, que empresas que têm a comunicação mais fluida entre vendas e marketing são empresas que utilizam uma mesma plataforma para gerir as suas iniciativas, né? Então, numa mesma plataforma, eu tenho todos os insights de conversão ali, indicadores de marketing. Vendas consegue ver os indicadores de marketing em tempo real? Marketing consegue ver os indicadores de venda em tempo real? Então, acho que começa por aí. Muita coisa que está no relatório também de foco para 2025 é como integrar essas plataformas, como colocar automação, né, nisso. Minha experiência do front aí é que é legal integrar. Talvez a gente, até o meu mercado é um mercado enterprise mais middle. Eu estou ali nos 50 a 200 funcionários, é o perfil de empresa que eu costumo atender. E às vezes o investimento numa plataforma de HubSpot não entra no orçamento de marketing, né? No meu ponto de vista, é a melhor solução de mercado aí, né? Pelo menos para o meu mercado. Só que às vezes a empresa não consegue suportar esse orçamento de ferramenta de marketing, de venda, de CS, tudo dentro da HubSpot. E aí a gente tem que ir para outras ferramentas e tem que trabalhar com APIs, né? Empresas SaaS que integrem essas ferramentas, como
né? Tem várias aí, Zapier, Integromat, por aí vai, né? Então, só que quando você trabalha com essas ferramentas integradoras, a gente tem quebra de perda de dados, né? Os dados não chegam tão completos assim, né? E se a área de vendas está acostumada a usar um CRM-B e a área de marketing está acostumada a usar um software de gestão de marketing e vendas está aqui e não consegue enxergar o indicador de marketing e vice-versa, a linguagem fica, cada um fala uma língua, né? Então, isso acaba se perdendo um pouco. Então, eu vejo como grande tendência aí e grande oportunidade, né, de mercado, ter players nacionais que foquem nesse mercado enterprise, que tem uma ferramenta única aí que entregue grande valor para otimizar a visão desses dados. Nesse sentido que você comentou dos cookies do Google, a Apple já tem também, né, um setup ali nas plataformas que ela tem nos gadgets dela, né, de você não coletar, né, não deixar coletar os seus dados para fazer segmentação de anúncio. E aí a gente vai para, né, acho que fica até mais relevante ainda falar sobre a importância de você ter essas plataformas de conversa, né, de o seu público chegar a você através de outras iniciativas que não uma mídia paga, né? Até que vem sendo muito discutido isso do quanto está viável, né? Continuar dependendo de mídia paga para atrair tráfego, principalmente para conversão. Tá muito caro, principalmente se a gente está falando de B2B, né? Realmente entender as outras alternativas acho que vai ser cada vez mais importante. E essa visão, assim, eu ia comentar do TikTok na primeira fala, né? Que a pesquisa deles é muito boa. E aí, cada vez mais, isso daí é a experiência pessoal, assim, né? Toda vez que eu preciso comprar alguma coisa, eu sou uma pessoa que estudo bastante, leio muito, né? Vou entender ali. A gente teve, em alguns momentos, sites especializados em reviews, tem algumas pessoas, né, que são muito especializadas em reviews, mas na minha última compra foi um tênis, e eu queria um tênis que me desse a possibilidade de fazer um treino bom no CrossFit, que é meu esporte, né? De levantamento de peso, que precisa ser um tênis com uma plataforma mais retinha, assim, e também a corrida do treino, né? Quando o treino tivesse combinado essas duas coisas. E aí eu li algumas coisas, mas muita questão ali de YouTube, mais especializado, era muito profissional, muito assim, o cara que a marca pagou para falar, né? E aí, o que o TikTok traz? Experiência real, de gente que usa e está falando sobre o seu próprio, a sua experiência com aquele produto, né? No caso que eu estava pesquisando era um tênis. E então é muito eficaz para essas pesquisas. Eu entendo que falar sobre as suas experiências profissionais, por exemplo, né? Ainda é uma coisa muito pouco explorada, que tem um nicho relevante. Então, assim, vou falar sobre a plataforma que eu uso, a consultoria que eu uso, o processo que eu mudei, e aí isso se torna ali, de fato, a plataforma de conversa, né? Mas que eu acho que tem que ficar de olho, porque as pessoas, cada vez mais, aí a gente é uma geração que não está tanto no TikTok, mas eu acho que isso vai acabar tendo que mudar, né, com o tempo, mas que cada vez mais a gente vai se apoiar nessas influências, né, que tem ali, na pesquisa, principalmente por conta de uma pesquisa muito boa, né, que te devolve bons resultados, que é bem diferente do Instagram Reels, que a pesquisa lá é péssima, né? Não sei se façam uma experiência, gente, de entender ali a busca, né, para você encontrar alguma coisa relevante para você. O TikTok realmente é uma ferramenta muito boa para isso. E aí, como as marcas vão se apoiar nisso, usando tanto os dados, né, que são relevantes para fazer, como essas novas tecnologias aí também, que eu acho que é bem legal. Bacana, e eu achei muito legal o ponto que você trouxe de quando a gente trabalha com patrocinado, né? Eu trouxe um dado que é tipo, beleza, o Google não pode mais, vamos para outras plataformas. Legal, gente, acho que a gente tem que trabalhar com impulsionado, mas é igual IA, né? IA, a gente não trabalha, crie um post para mim de, se você deixar ela colocar o DNA dela, ela não vai trazer know-how seu, o coração tem que ser seu, né? Da mesma forma, se a gente só trabalhar a aquisição de cliente com patrocinado, eu acho que o caminho é inverso. Você tem que trabalhar primeiro uma criação de conteúdo, como você colocou do TikTok ali, orgânica, real, trazendo as suas experiências, as suas vivências, e com base nisso, quando você tem um post que você acha que foi muito relevante, que teve um alcance bom, você impulsiona esse post, porque senão fica
Sabe assim, fica, tipo, você tá recebendo panfleto lá no sinal, aí você vai visitar um lançamento lá, você vê que tá só no terreno ainda, não tem nenhum decorado para você visitar. Você, pô, caramba, e essa pesquisa traz muito dado disso, que para 2025 os profissionais de marketing já estão olhando na experiência do usuário, né? Pensa comigo, se em algum canal, seja no TikTok, no Instagram, no LinkedIn, ele foi impactado por alguma ação da Bianca, por exemplo, né, ou da Impulse, primeira coisa que ele vai fazer, Bianca, antes de te retornar, pode ter sido um patrocinado, pode ter sido uma prospecção, pode ter sido um conteúdo que ele gostou, ele vai estudar sobre a Bianca, assim como você estudou sobre o tênis. E onde que ele estuda? Na busca do Reels, na busca do TikTok, na busca do LinkedIn, no site, e ele tem que ter experiência aí, né? Porque se esse funil ali de conteúdo, de depoimento tiver quebrado, em algum momento vai quebrar a experiência dele e ele não vai chegar no final ali, que é o que você quer converter num formulário, por exemplo. Né? Então, eu acho que como coração da coisa tem que colocar a produção de conteúdo orgânico mesmo. De novo, como a gente está falando de B2B, colocar o B2C para falar, colocar seus líderes, seus C-levels à frente da marca, e a gente melhorar a experiência do usuário final ali, do nosso prospect, do nosso mercado. Eu acho que esse é o caminho. Muito bom. O profissional de marketing tem que olhar também para dentro, né? Hoje eu estava escutando um case, né, de tecnologia mesmo, mas dois profissionais de uma grande empresa falando sobre um case de inteligência artificial, inclusive, dentro da empresa e tal. E eu pensei assim, como deve ser... Isso é uma coisa importante de ser feita, né? Você orientar o seu C-level, o seu diretor ali, a pessoa, o porta-voz dessa empresa que vai até esse podcast para falar, com a forma da empresa, porque ele está ali representando, ele está com crachá, né, representando o que vai ser dito, de que maneira vai ser dito, e o que realmente as pessoas querem colher daquilo, né. Eu vejo até como experiência até de retenção de talentos, porque se você leva isso para o mercado, contando o que a sua empresa está fazendo e os desafios que ela está resolvendo internamente, né, dando autonomia para pessoas falarem a respeito disso em público, eu acho que mostra também uma maturidade da empresa e uma forma de lidar, né, com essas novas mídias e esse novo cenário que a gente tem, muito, muito importante, né, porque você para de ser aquela agência, né, que fazia aquelas peças publicitárias lindas que ficavam passando no jornal às 8 da noite, para a gente começar a falar, né, com pessoas mesmo, né? Pessoas falando para pessoas, né? Então, acho que isso é uma coisa que já tem vindo, né, de bastante tempo, mas que com toda essa chegada da automação para ficar e tal, a gente entra nesse paradigma de forma, assim, bota os dois pés mesmo. Legal, legal. E conteúdo especializado, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Ninguém compra uma lista de características de um produto ou de um serviço, né? As pessoas compram experiência, né? Então, você está falando a língua delas, eu acho que esse é o caminho. Eu queria trazer um dado aqui também de foco das empresas, do que as empresas vão focar, muito em melhorar a ROI. Eu acho que a maioria dos profissionais de marketing ali da pesquisa compartilhou que o acompanhamento das companhias de onde está sendo investido esse orçamento de 2024, quais canais demonstram melhores ROIs, né? Como, por exemplo, as empresas vão investir muito em chat para melhorar a experiência do cara que cai na página, porque se ele já consumiu muito conteúdo na rede social, chatbot é a experiência da página. Se ele vê uma página estática ali, ou se ele não tem uma experiência legal com chatbot, ele não vai... O fundo do funil vai ficar quebrado, porque o último lugar que ele cai é o seu site, né? E aí as empresas estão indo muito por um caminho de colocar AI dentro de chats. Eu não sei se você vive alguma experiência com isso, Bianca, mas como é que a gente melhora a experiência de chat, né? Eu tenho me relacionado com algumas marcas de serviço que a gente contrata aqui, e tenho tido, marcas de fora, tenho tido uma experiência muito legal também, né? De você trabalhar com AI bem no bloco inicial ali para colher o máximo de informações e de insights que é preciso para na hora que você vem para um segundo momento com um atendente humano,
ele já está com todos os insights e te dizendo qual é a direção do que você precisa. Então, agora tem experiências que não são tão boas assim, que você fica num limbo ali, não consegue nunca falar com ninguém, é só AI. Né? O que você acha disso aí? Toda vez que eu preciso, assim, quando são coisas mais transacionais, é muito, muito legal, mas eu já passei bastante raiva com isso, né? Eu uso menos o chat para aquisição, eu uso mais o chat para relacionamento pós-venda, né? Então, para as minhas experiências, assim, de ir atrás de alguém para conversar, sempre é depois que eu já comprei alguma coisa, né? Então, nesse momento, eu acho que é ainda pior você não entregar uma experiência adequada, porque ele já é seu cliente, né? Então, assim, a chance de esse cara ficar muito bravo e reclamar, não reclame aqui, e xingar muito no Twitter, enfim, é enorme, né? Mas eu acho que mudou muito já o avanço para mim, né? Eu trabalho bem perto do time de suporte, já participei de alguns setups de chats, assim, de ferramentas de chat em alguns momentos da minha vida profissional, e mudou bastante, acho que já melhorou muito, inclusive a operação de fazer esse setup já melhorou muito, já se profissionalizou bastante. E eu vejo que tem agora, né, essa questão de você treinar o time que vai dar fazer o último touch point, né? De realmente ele ler, ele realmente entender o que está sendo, né, dito, para que a pessoa não tenha que retomar todas as coisas que ela já teve que falar quando o humano chega, porque de repente não teve essa passagem. Isso irrita, né? Então, acho que tem isso. E, assim, dentro da minha experiência, eu trago isso, eu acho que meio da minha vida mesmo, né? Eu pago para não brigar. Gente, assim, eu prefiro ser feliz do que ter razão, né? Total, eu sou dessas, né? Então, assim, em vários sentidos eu penso, se essa pessoa se deu ao trabalho de vir até aqui, fazer essa reclamação, e aí eu tô falando muito quando eu estou atendendo, né? Quando é comigo, né? Eu faço o melhor esforço que eu puder para realmente resolver e deixar as coisas interessantes para todo mundo, né? Respeitando, obviamente, ali termos, mas assim, na grande maioria das vezes eu tento ser mais flexível do que deveria, né? Obviamente, passando por toda a cadeia de aprovação necessária, né? Para não tomar nenhuma decisão também que fuja muito, mas eu sempre entendo que essa, para mim, é um grande diferencial do atendimento, né? Então, o chat, ele vai até certo ponto. O humano, cara, tem que vestir a camisa da empatia, ele tem que se pôr no lugar do outro. Enfim, a gente nunca sabe o que a outra pessoa está passando, né? Nunca sabe o que aconteceu naquele dia, por que ela está ali com você, por que você foi a pessoa, né? E aí, falando muito de questões ali mais difíceis, né? Obviamente, de problemas, né? Mas às vezes não é você, né? Não é com você, e o chat ele não vai ter, os bots, né? Não tem essa percepção. Então, em vários momentos isso é ok, mas nada realmente vai superar, né? Assim, xingar uma pessoa humana é diferente de xingar um chat, né? Para catarse ali da pessoa que está brava. E a resolução de um conflito de forma inteligente, com humanidade, nada disso também vai ser superado, eu acho, por nenhuma inteligência artificial. Então, usar com uma parcimônia, né, de me ajude aqui a criar um texto que vá dizer alguma coisa sem criar mais conflito baseado nessas respostas, nessa conduta, legal. Mas ter essa visão, né, de que do outro lado é um ser humano e que pode estar precisando muito de alguma coisa ali, que seja um ouvido ou uma solução diferente, né? Acho que isso é uma coisa que para a gente trazer, né, como atendimento. Legal. Eu fui no evento uns meses atrás, estavam apresentando o case de uma montadora, como é que a montadora X, não vou falar o nome, utiliza AI no processo, e como que ela usou low code, e aí nesse contexto de AI, tem um case muito famoso de alguém que estava no pós-venda no pós-venda não, perdão, no momento de pré-venda, e aí perguntaram para o chat qual era a melhor fabricante, e ao invés dela falar A, que era a fabricante dela, ela falou B, né? Olha, sobre esse ponto de vista, eu acho que é melhor você escolher a B. Então, tem que tomar muito cuidado aí. Eu acho que do que você traz é a capacidade de ter uma escutativa também, né? Quando a gente está falando de atendimento, de humano, né? Depois da máquina, como que você consegue realmente internalizar aquilo que o outro está falando, né? Ter a escutativa de fato, ou será que você só está ouvindo
por subserviência e pensando na sua resposta. Na maioria das vezes é isso, né? Então, como é que você consegue acolher o outro lado? Eu acho que faz grande parte da experiência, de melhorar a experiência do cliente, né? A gente fala muito disso, porque quase um clichê já, né, dizer o que a gente precisa ouvir, que a gente precisa, mas é um clichê que ainda não foi, né, a gente não consegue internalizar. E a gente incluindo, né, porque em vários momentos a gente está imerso dentro da nossa própria cabeça ou distraído com quaisquer questões, seja o feed infinito, seja um problema interno, mas tomar cuidado mesmo com isso e respirar, né? Acho que é se preparar para uma reunião, se preparar para aquele momento de atendimento, se não é o melhor momento para falar, porque qualquer questão, né? Deixar para, né? Espera um pouco, né? Dá 15 minutos, né? Então, ter essa também percepção, assim, esse ajuste fino que faz toda a diferença, assim. E olha que coisa louca, me veio um insight agora, né? A gente, quando falou de dados, fala, nossa, mas eu tô desesperado porque o Google vai tirar cookie de terceiro, eu tô... Né, onde que eu vou colher esses dados, esses insights para orientar as minhas campanhas? Cara, você está numa baita oportunidade de pós-venda, de relacionamento com o cliente ou de reunião comercial. Você tem que tirar daí o insight, cara. Né? Eu falo mais no momento da venda aqui, né? Quanto mais seu cliente fala, mais ele compra. E não é só pelo fato do ser humano, sim, o ser humano quer ser ouvido, ele quer atenção, ele quer ser acolhido, tem um pouco disso também, mas quando ele percebe que você internalizou e colocou dentro do processo a percepção dele e está buscando sob uma ótica dele, cara, por que não usar esses insights para suas campanhas, para suas iniciativas de marketing, né? Eu, como empresa pequena aqui, eu não tenho tantos indicadores para orientar as minhas ações. Muita coisa vai no feeling, né? E o feeling eu tiro nesses momentos. Então, eu acho que é por aí. Boa, muito bom. Eu estou aqui com algumas recapitulações aqui. Eu queria saber se tem, se você quer deixar suas impressões finais aí. A gente está chegando para os últimos minutos, né, Bianca? Não, fica à vontade para sumarizar e a gente encaminhando para o final. Legal, legal. Bom, eu acho que como de tudo que a gente trouxe aqui de dados, AI, de canal, né? Acho que reforçar aqui a questão do vídeo curto é um ponto. Melhorar a experiência entre os canais digitais, otimizar sua produção de conteúdo para distribuição, né? Tem até um cara aí que é bem famoso, que é o Gary Vee, né? Ele defende a torre, o pilar de conteúdo e como é que você otimiza esses conteúdos dentro da distribuição desses canais diferentes. A experiência do seu cliente antes do cara cair no seu site, se relacionar com o seu chatbot ou com o seu formulário nas redes sociais. Então, como é que você melhora a experiência aí, né? Sincronizando essas redes sociais e orquestrando seus conteúdos entre elas. Segundo ponto, que acho que ficou muito forte no relatório, como que você encanta nichos públicos, nichados, né? E como a sua produção de conteúdo orientada a dados, né, dentro das percepções que a gente falou aqui, consegue gerar valor para nichos específicos de mercado. E o terceiro ponto é experimentar a inteligência artificial dentro desse processo e como é que você consegue, dentro disso tudo, organizar os seus sistemas, né, integrar para os dados não ficarem quebrados e para você conseguir ter uma esteira de produção aí fluida entre as áreas, né? Pelo menos acho que esses foram os pontos mais relevantes aí na minha percepção desse relatório. Muito bom. Então, se você tem também suas impressões, a gente quer ouvir, quer saber, né? Se quiser comentar, quiser mandar mensagens diretas para a gente, vai ser muito legal ouvir e, de repente, fazer uns follow-ups disso tudo aí nas próximas conversas. A gente usa isso para pensar nos nossos próximos temas também, então fiquem super à vontade para contribuir. É muito, muito gostoso quando a gente recebe feedbacks. E Cara, quer contar um pouquinho do que você está lendo? Você falou do storytelling, mas quer dar uma sugestão de leitura para a gente finalizar? Pô, legal. Eu tô relendo o livro do Account Based Marketing, isso aqui eu acho que nunca vai terminar, né? Porque eu tenho sempre que voltar nesses pontos. Recentemente, eu li uma releitura, vou lembrar o nome do autor brasileiro que fez essa releitura de O Príncipe de Maquiavel, que fala muito sobre poder, e como
dentro dessa releitura, a gente usa isso para um cenário contemporâneo, né? Para um cenário de hoje em dia, dentro das corporações. Isso me ajudou muito. Eu sou uma empresa pequena e fico sempre entre o dilema de, cara, eu preciso escalar um pouco, preciso ter sócio ou não, e que momento eu escolho um especialista para me ajudar nisso, eu terceirizo tal demanda, ou que momento que eu abro meu negócio para uma sociedade, por exemplo. Então, esse lance de poder, que Maquiavel escreveu, né, para o Principado, baseado nas experiências dele de acompanhar vários principados, foi uma carta ao príncipe, né? Então, acho que é muito legal. Maquiavel foi um cara que, apesar do nome, da popularidade dele, ele foi meio mal interpretado aí, tem muita coisa boa ali. Estou lendo o Storytelling, que eu comentei, que aí ele traz várias vivências de como grandes oradores, né? Boas histórias movem o mundo. Acho que é algo que está bem presente comigo aí, como Tony Robbins, Steve Jobs, Elon Musk. Vou entrar no capítulo do Gary Vee agora, então está... me encanta. Acho que esse lance de comunicação é muito presente aqui no meu DNA. E tenho lido alguns livros aí, Poder da Sombra, né? Eu sou aquele cara que lê os 3 ao mesmo tempo, minha mulher fica louca comigo, fala, como é que você entende? Como é que você vive? Poder da Sombra, ele não sei se é exatamente o Poder da Sombra, eu vou lembrar certo depois, mas ele defende que todo mundo tem um lado sombrio, né? E que a gente vive entre o bem e o mal, não tem ninguém necessariamente bom e ruim. As pessoas só não souberam fazer a gestão disso, né? Então, quando você consegue dominar essas sombras, eu acho que você consegue governar a si mesmo e ter gestão de si. Muito bom. E você, Bianca, o que você tem lido, ou o que você tem estudado de tendências, de coisas novas que você quer trazer aqui? Olha, eu tenho feito também um exercício de... Eu tenho três formas de estudar, né? Uma escutando, eu sou muito auditiva, então eu ouço muito, né, podcast, principalmente, faz muitos anos que eu sou ouvinte, e vou deixar uma sugestão que é o Tecnocracia. Ele é um podcast bem... não tem muita periodicidade, assim, ele libera isso cada mês, às vezes, mas ele traz alguma história mais aprofundada do mercado ali de tecnologia, pensando em provocações mesmo, assim. Assuntos que são mais polêmicos, coisas que são necessárias pensar, ética, né, e tal. Então, acho que eu gosto bastante da visão que traz, apesar de não concordar com tudo, né, eu acho que é importante a gente ter essa coisa menos romantizada, né, que a tecnologia não vai salvar ninguém, né, eu acho que tem muitos problemas, então eu gosto muito dessa parte mais, né, de comportamentos e negócios e submundos ali. Então, eu quero recomendar o Tecnocracia, que é um podcast que eu gosto bastante. E eu tô lendo, fiz uma lista esse ano de livros antigos e clássicos que eu ainda não li. E aí eu tô lendo agora O Morro dos Ventos Uivantes. Então, também um exercício, né? Eu faço isso muito por gosto, né? Mas também justamente o exercício de ter fontes de reflexão para ajudar nos momentos de insights, né? Gosto muito de poesia, de filosofia, psicologia, comportamento em geral, antropologia, e livros que eu acho que são muito bem escritos, que representam ali uma época e trazem essas questões assim mais à tona, né, da poesia, do romance. Eu acho que isso também ajuda a gente a, primeiro, desopilar um pouquinho a cabeça, né, e depois ter novas ideias, novas perspectivas. Então, eu acho que é uma coisa legal que eu gosto de fazer. Então, deixa aí a recomendação também. Bacana. E, assim, só terminar dizendo que, cara, a gente não vai conseguir ser criativo, não vai conseguir ter insights, não vai conseguir ter boas práticas se não tem repertório, né? E o repertório a gente adquire não fazendo a mesma coisa, conversando com o mesmo tipo de profissional, mas você trouxe a questão do romance, né? De como você tira insights de outras épocas. Isso é combustível, né? Viagens, séries, livros, podcasts. Muito bom, Bianca. Beleza? Beleza, galera. Obrigado, gente. Valeu. Mais uma, né, Bianca? Obrigada, gente. E até a próxima. Até a próxima, gente. Boa semana aí.